O que é preciso para reconhecermos Yeshua, Jesus Cristo, como nosso Salvador, o Messias prometido por Deus para salvar a humanidade dos seus pecados? Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar que Jesus trouxe o reino de Deus não de uma forma visível, não de uma forma que a gente possa enxergar. Talvez por isso que é um dos motivos que os israelitas não reconheceram, né? Não todos, né? Mas assim, a maioria no tempo. Bom, em Lucas 17:20 é mencionado que certo dia, né? Jesus foi questionado a um fariseu. E o fariseu perguntou a ele: Mestre, quando virá o reino de Deus para o povo? E aí Jesus diz: não virá o reino de Deus de visível aparência, ou seja, com a forma que a gente possa enxergar, sabe? E muitos deles já tinham aquela noção, né? Aquela perspectiva de que o reino de Deus viria de uma forma que a gente podia enxergar. Mas na verdade, esse reino, ele está já acontecendo, né? Desde que Jesus morreu na cruz. Mas como a gente pode enxergar esse reino se manifestando? Simples, a gente pode ver que há uma batalha entre o bem e o mal, sabe? Então, o povo de Deus, né, falando de certa forma assim, espiritualmente, está lutando contra esses impérios malignos, sabe? Esses sistemas dominadores corruptos que tentam, sabe, cada vez mais afastar o povo de Deus. E aí, onde é Jesus, né, o principal Senhor dos exércitos, né? Esse Senhor que está com o seu exército, sabe, pronto e preparado, né, no nome de Deus, para guerrear contra Satanás, sabe? Então, se você for reparar, não teria como esse reino de Deus vir de uma forma como, sabe, os sábios e mesquinhos entendiam, de uma forma literal. É por isso que muitos deles não entenderam e começaram, né, a entender de certa forma uma blasfêmia nas palavras de Jesus. Mas tudo fazia parte do plano, porque foi necessário que isso acontecesse, para que a porta para os gentios fosse aberta, sabe? Por exemplo, eu sou brasileiro, eu nasci aqui. Como é que eu ia saber qual é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Qual o Deus criador dos céus e da terra, se não fosse Yeshua, que trouxesse ele para cá, que mostrasse a Torá para as nações? Eu só conheço Deus de Abraão, Isaac e Jacó por intermédio de Yeshua, de Jesus Cristo. Então por isso que para mim ele é meu Salvador, porque ele me levou ao Criador, ao Pai da criação. Então eu concluo que se ele é o Filho, aquele que foi enviado para morrer por mim, pelo meu semelhante, pelo meu irmão, pelo meu amigo, pelo morador de rua, sabe? Pelo traficante, por todos aqueles que estão, sabe, infelizmente prestes a se perder, mas tem uma salvação pronta para ele, se ele aceitar, se ele quiser, entende? E essa salvação foi dada por meio de Yeshua, Jesus Cristo. Outra questão é que João Batista, por exemplo, teve dúvidas enquanto estava preso, né? Ele pediu para um dos seus, né, companheiros irem perguntar a Jesus se Jesus era aquele que viria ou então ele deveria aguardar outro, sabe? E aí Jesus responde: diga a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, sabe? Os leprosos são curados, os coxos andam e pulam de alegria e as boas novas são dadas aos pobres. Então, esse era o papel do Messias. Esse era o propósito de Deus para a humanidade. Era que todos aqueles que estavam afastados recuperassem essa aliança com Deus, sabe? Por intermédio de quem? Do Messias. Então por isso que não reconheceram novamente Jesus como o Messias. Então você já pode tirar uma conclusão de que Jesus sim é o Salvador, sabe? Só que não de uma forma literal que a gente possa ver, mas de uma forma que espiritualmente há uma guerra acontecendo. E Jesus é esse Senhor dos exércitos, sabe? Que está salvando o seu povo, as nações, em nome de Deus, sabe? Para estabelecer esse reino vindouro de Deus. Bom, outra questão é que se a gente for levar em conta o que a gente sabe, por exemplo, a respeito dos assuntos mundanos, a gente não vai abrir os olhos espirituais para enxergar essa divindade de Jesus. Por exemplo, na escola que, né, eu estava estudando ano passado, a professora de história, né, ela mencionava os acontecimentos bíblicos, os acontecimentos do Novo Testamento e da igreja, né, em si, do nascimento dos primórdios do cristianismo. Ela mencionava o Jesus histórico, ou seja, como se Jesus, depois daquela crucificação, morreu ali e acabou. Então, eu ia enxergar Jesus de uma forma humana apenas.
então Jesus não seria o Salvador. Mas eu creio num Jesus que ele ressuscitou, sabe? Ele está vivo. E isso não pode ser enxergado de uma forma histórica. Então por isso que muitos ainda não enxergam Jesus como Salvador, justamente por conta desse bloqueio que há. Porque ele acha que Jesus foi um ser humano como qualquer outro. Sendo que Jesus mostrou aos seus discípulos que ele ressuscitou. Mostrou a outras pessoas que ele ressuscitou. Pessoas morreram para comprovar essa ressurreição. Pessoas foram perseguidas séculos e séculos, até hoje, por esse fato que ocorreu. Então, se isso é um fato, se ele ressuscitou, mostra que Deus era com ele, e ele é com Deus. E ele é aquele que foi enviado para o plano de Deus ser estabelecido no mundo, sabe? Então, para aquele que tem um coração aberto para entender como é que Deus faz as coisas, ele consegue compreender isso tranquilamente. Mas uma pessoa que infelizmente ela quer se achar a dona da verdade, quer dizer assim que sabe mais que os outros, ela nunca vai ter o coração aberto para entender como é que Jesus tem esse reino de Deus estabelecido no mundo. Porque o reino de Deus, como ele mesmo diz, não virá da forma como os homens veem. E ele mesmo declarou que um pouco não me vereis, até que venha a dizer, bendito é o que vem no nome do Senhor. Quantos vocês já não ouvem falar isso? Quantos judeus já não se recusaram a deixar de lado os seus conhecimentos e se entregarem a Jesus, porque entenderam que Jesus é aquele que foi enviado, não virá outro. E se vier, já é aquele que é mencionado em Apocalipse, o poderoso que vai levar muitos, até mesmo escolhidos e ex-escolhidos de Deus, a se perderem, sabe? Então a gente tem que estar de olho e simplesmente tranquilos e preparados também para o grande dia de redenção, né? Um abraço, tamo junto e fique com Deus.